Vamos abrir no capítulo 12 de Números. Todo domingo estarei pregando nesse livro. Que Deus me dê graça para poder fechar tudo que eu tenho para dizer dentro desse livro do Antigo Testamento. Números capítulo 12. Nós vamos ler até o versículo 16. Vamos ler a Escritura. Diz assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada há 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu, enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Amém. Curve sua cabeça mais uma vez. Senhor Deus, fala a sua igreja agora. Nós viemos aqui ouvir a sua voz. Sabemos que o teu Espírito conhece os segredos dos corações. Pedimos que o Senhor fale. Que haja temor na sua igreja. Que haja reverência, meu Senhor, na sua igreja. Que aqueles, ó Deus, que estão afastados de Ti possam ser atraídos por Ti hoje. Que eles venham saber que o Senhor está entre nós e que esse lugar é bom. Pedimos agora o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes dessa cena aqui acontecer, sabemos que o povo murmurou contra Deus, porque Deus não dava a comida que o povo queria no deserto. O povo não queria mais o alimento do Senhor. E o povo começou a dizer: era melhor estar no Egito e comer a comida do Egito. Essa passagem agora, a que eu estou falando agora, não é a mesma que eu preguei domingo passado. O que eu preguei domingo passado aconteceu depois disso que eu estou falando hoje.
Estou falando de uma rebelião anterior do povo de Israel, que queria comer carne. Murmurou, blasfemou contra Deus no deserto. E Deus disse o seguinte: olha, esse povo vai comer carne. Vai botar carne pelos ouvidos. Estou parafraseando Deus. Eu vou encher esse povo de carne, até esse povo enjoar. E com toda a blasfêmia e murmuração, Deus puniu o povo de Israel. A gente tem orientado aos irmãos a nunca murmurarem contra Deus, a nunca blasfemarem contra o Senhor, mas passar pelo deserto confiando no Deus da provisão. A doutrina da providência de Deus é uma doutrina importante para todo crente, de que Deus sustenta os seus independente de onde eles estão. Nunca vai faltar o básico. Crente não precisa murmurar, é só confiar. Essas coisas aqui foram registradas para o nosso bem, para exemplo para a gente, para em tudo confiarmos em Deus. Nós vemos também, antes disso aqui, que Deus deu dons para mais de 70 pessoas em Israel. Só Moisés era cheio do Espírito. Então o Senhor levanta 60, são 70 líderes em Israel, Ele enche do teu Espírito, do Espírito dele, e esses 70 começam a manifestar os dons de Deus. Nós vemos Miriam recebendo o Espírito Santo, Arão, e mais vários e vários outros no arraial de Israel. Não tinha razão para Miriam se rebelar, não tinha razão para Arão se rebelar contra Moisés. Mas o que nós vamos ver aqui nessa pregação hoje é o pecado de Miriam e o pecado de Arão, e como Deus puniu a irmã de Arão, que foi algo terrível, uma lepra. E nossa igreja tem tirado esse período para falar sobre oração e intercessão. Nós vamos aprender mais uma vez com Moisés o que é interceder e o que é amar o próximo. Olha o versículo 1. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Os estudiosos dizem o seguinte: olha, provavelmente essa mulher etíope é a Zípora, esposa de Moisés, muito provavelmente. Mas outros teólogos acreditam que Moisés arrumou uma outra esposa. Nós não temos muita base para isso. Eu prefiro ficar com Zípora aqui, porque tem evidências de que ela pertencia a esse povo. Então, eles dizem assim, na verdade eles não se importaram com a esposa de Moisés. Eles chamam isso de uma cortina de fumaça. Quando quer arrumar uma crítica e não tem, o povo simplesmente inventa algo para criticar. Porque eles começaram a receber poder do alto, assim como Moisés tinha poder do alto. Então eles começaram a olhar para Moisés, começaram a ver os talentos que eles também tinham e acharam que eles eram iguais a Moisés. Eles não eram iguais a Moisés. Eu falei na semana passada aqui, eu expondo o capítulo 13 e 14 desse livro de Números. Eu disse, olha, se o Senhor colocasse Moisés sobre nós e sobre mim, Moisés sobre mim e eu sobre Moisés, debaixo da liderança de Moisés, eu deveria honrar Moisés até a minha morte. Deus levanta um semelhante e coloca onde Ele quer. E nós adoramos a Deus, glorificamos a Deus, bendizemos a Deus por Ele levantar um semelhante como líder do arraial. Nós não temos que ter inveja de quem assume. Nós não temos que ter inveja dos profetas que Deus levanta, dos líderes que Deus levanta. Nós devemos ser um apoio para eles e dizer, olha, se eu tiver que levar a sua mochila, eu levo, porque você é um escolhido de Deus para me liderar e liderar esse povo. Mas não foi o caso, eles acharam uma cortina de fumaça para criticar Moisés e começaram a falar da esposa dele, de uma mulher etíope que Moisés tinha arrumado. Mas na verdade esse não é o fundamento, essa não era o fundamento da questão deles. Olha o versículo 2. Eles diziam, provavelmente começa com Miriam, porque ela é a primeira citada aqui. Miriam e Arão começaram a criticar. Olha o versículo 2. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Dentro de Israel, irmãos, Israel era uma bagunça.
Deus chamou o povo de ímpio no capítulo 14. Nós vimos isso aqui na semana passada. Deus chama para Moisés e disse: até quando eu terei que tolerar este povo ímpio? Eles são ímpios, eles são maus. Eu tirei esse povo do Egito e agora esse povo murmura, blasfema, peca, levanta ídolos para adorar. Até quando terei que suportar um povo mau? Aí não bastasse a multidão, agora os mais íntimos. Arão era irmão de Moisés, Miriam, irmã de Arão. Agora os mais íntimos começam a falar de Moisés. Sempre que a gente se sentir pressionado numa liderança, sempre que a gente se sentir pressionado, seja onde a gente estiver, seja o líder de uma família, seja o líder de um departamento, seja o líder de uma igreja, seja o líder do que for, lembre-se, se Moisés aguentou a pressão que estava sobre ele, porque Deus o fez aguentar, você também aguenta. Porque não era fácil estar na pele de Moisés. Um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, tendo que liderar um povo que algumas vezes o odiava. Odiava o seu ministério. E o mais triste é quando os mais íntimos começam a conspirar contra o líder. Repare, eu sou pastor dessa igreja e eu não costumo pregar mandando em direto. Não tem ninguém na igreja conspirando contra mim, eu estou mandando em direto nada. Vocês são bênção. Eu estou expondo um texto bíblico aqui. O quão dolorido era para Moisés isso, ver o seu irmão Arão e Miriam começando a criticá-lo. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Começa a inflar, começa a ter a inveja. E continua, perguntaram, também não tem ele falado por meio de nós? Cochichando no arraial. Eles já tinham dons. Olha, se vocês não sabem, Miriam era a chefe das mulheres em Israel. Deus tinha dado um cargo para ela. Ela liderou as mulheres na vitória de Israel depois do Egito. Essa informação está no livro de Êxodo, no capítulo 15, no versículo 20 a 26, você pode ler. Ela era a chefe das mulheres, cheia do Espírito Santo. Quem era Arão? O sumo sacerdote da nação. Era um homem que tinha um cargo muito grande ali. Eles não precisavam cobiçar o que era de Moisés. Mas eles estavam cochichando. E o que me dá temor aqui? O que me dá temor? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo tem orientações sobre a língua. Sobre o que você fala. Normalmente a gente não consegue conter aquilo que o coração está perturbando. Normalmente a gente não consegue conter aquilo que o coração está querendo botar para fora. E qual é o lugar que sai as paixões do coração, as inclinações do coração, se não da boca dos crentes, se não da boca das pessoas? O coração está cheio e a boca fala daquilo que está cheio o coração. E começa esse cochicho em Israel. O que me dá temor aqui? Eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Moisés não via isso no momento em que acontecia. Mas olha o que o texto vai dizer. Depois desse cochicho, olha como finaliza o versículo 2. E o Senhor ouviu isso. Isso deve te fazer tremer quando você estiver de cochicho por aí. E o Senhor ouviu isso. Eles conspirando contra Moisés. E quem estava no meio deles? O Senhor. Deus ouve o que vocês falam dentro das paredes dos seus quartos. Deus ouve o que você cochicha sobre a obra dele, sobre o reino dele, sobre os líderes dele, nos lugares em que vocês acham que são os mais seguros. Vai ser terrível quando acontecer entre nós o que aconteceu aqui. E o Senhor ouviu isso. Olha a continuação no versículo 3. Ora, Moisés era um homem muito paciente. Pode se traduzir por humilde também. Mais do que qualquer um outro que havia na terra. Eu creio que essa informação não está aqui à toa. Provavelmente Moisés passou a saber o que aqueles que ele amava estavam falando. Só que Moisés não se defendeu. Eu acredito que essa parte não está aqui à toa. Existe um livro chamado 5 Votos para Obter Poder Espiritual.
de um homem chamado A.W. Tozer. Nesses 5 votos, um dos votos que o Tozer diz para você obter poder espiritual é: nunca se defenda. Deus defenderá você. É um dos pontos, que Tozer era um pastor, ele não costumava se defender. Ele diz: não se defenda, não brigue, não seja rixoso, não fique inquieto querendo brigar, ou não querendo levar desaforo para casa. Tudo quer guerrear, tudo que ouve quer bater, quer trazer à tona as coisas que não precisava mais trazer à tona. Fica em paz, Deus está ouvindo tudo. Deus não está fora, você não é o fofoqueiro de Deus para dizer: está vendo o que está falando? Olha o que falam. Deus não precisa disso. Ele está no meio do arraial, Ele está no povo, Ele está ouvindo, Ele está vendo. Quando Moisés soube, ele não fez nada, porque Moisés sabia quem tinha constituído ele como líder de Israel. Moisés sabe que o Deus que chama é o Deus que sustenta. É por isso que o texto diz: ele era o homem mais pacífico da terra. O que significa? Ele não vai brigar com Arão e nem Miriam. Eu sei que eu não estou falando para pastores aqui, mas uma coisa horrível é pastor brigão. Tudo quer brigar, quer saber de tudo. Toda a fofoca da igreja ele quer saber. Ele quer dominar tudo, ele quer estar por dentro de tudo. Isso acaba com o rebanho. Ele quer sempre ver quem está conspirando e quem não está. Ele tem mania de perseguição. Isso serve para outros aspectos da vida, na família, na igreja. Essa mania de querer saber de tudo, de querer saber o que estão falando sobre mim. Vão me tirar, não vão me tirar? Onde estão conspirando? Deixa com Deus. Deus domina a sua vida. Se tiver que sair, vai sair. Se tiver que ficar, vai ficar. Moisés era o homem mais paciente do mundo. Ele não chama Arão dizendo: quem você pensa que é, rapaz? Eu tenho mais dons do que você. Quem tocou nas águas fui eu. As pragas vieram por minhas mãos, Arão. Abaixa a bola. Eu sou o poderoso de Israel. Moisés não faz isso. Primeiro porque a glória era de Deus e não dele. Ele deixa com Deus a briga. Ele deixa com Deus a resolução do problema. É por isso que o texto vai dizer: ele era manso, ele era humilde. Lembra que a Bíblia fala do nosso Senhor também? Que Jesus era manso e humilde de coração. Jesus também entregou a sua vida a Deus. Aconteça o que acontecer, a minha vida está nas mãos de Deus. Olha o versículo 4. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam. Aqui a gente começa a tremer. Porque quando alguém chama você no canto, dependendo da autoridade dessa pessoa, você já treme. Às vezes alguns adolescentes, algumas crianças, quando eu chamo no gabinete, já vêm tremendo. Não é nada às vezes, só para saber como está. Se está com algum problema em casa. Mas eu, às vezes com a cabeça baixa, tremendo. Calma, fica em paz. Fica calmo. Eu lembro que quando o Vitor e o Adrian eram pequenininhos, eles brigaram na porta da igreja. Cadê o Vitor? Lembra, Vitor? Cadê o Adrian? Veio hoje? Adrian não, né? Brigaram na porta da igreja, acho que quase derrubaram a Alessi. Eu fui lá, busquei os dois, levei no gabinete. Vitor lembra disso. Falei: o que houve? Não, a gente brigou, pastor, na porta da igreja. Falei: agora se abraça aí. Dá um beijo no outro, beijo no rosto. Se abraçaram aí. Grandão. Tem anos. Agora é Deus que está chamando os três aqui. E a coisa é séria. Porque o que está no coração de Miriam e de Arão não é algo bobo, não. Isso acaba com o reino. Vocês sabiam disso? 6 coisas Deus odeia. A 7ª sua alma abomina. Qual é a 7ª? Aqueles que trazem contenda entre irmãos. Miriam e Arão estavam fazendo isso no meio do povo santo. No versículo 4 diz: imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Miriam e a Arão: dirijam-se à tenda do encontro, vocês 3. E os 3 foram para lá. Versículo 5: então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e a Miriam. Os 2 vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Olha quem ele pega. Ele chama Moisés, Arão e Miriam para a tenda do encontro. Não tinha templo na época. Ele se manifestava na tenda do encontro. Quando eles chegam na tenda do encontro, ele manda vir Miriam e Arão e deixa Moisés. Agora ele chama os 2 que são culpados.
E Deus vai revelar os seus oráculos para ele. Olha o que ele diz: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Porque não temeram criticar meu servo Moisés? Olha o que Deus está dizendo. Traduzindo para vocês, Deus está dizendo: quando eu levanto um profeta no arraial, esse profeta que vocês ficam admirados, seja quem for, eu me revelo por enigmas, por sonhos. São coisas verdadeiras? São. Mas são coisas que eu revelo através de sonhos, de visões. Miriam e Arão, com Moisés não é assim. Com Moisés eu falo face a face. Ele é o meu servo, eu não preciso de enigmas com ele. Eu não falo com Moisés nos sonhos. Com Moisés eu falo cara a cara, face a face. Deus está dizendo para eles: o líder de vocês é Moisés. Não se comparem com ele porque vocês têm dons. Vocês não podem se comparar. Com ele eu falo diferente. Face a face aqui, é óbvio que Moisés não via a glória do Senhor como ele pediu em Êxodo, vocês lembram? Senhor, mostra-me a tua face. E Deus diz: Moisés, eu não posso te atender, porque ninguém pode ver a minha face e viver, Moisés. E a Bíblia fala: e Moisés viu o Senhor pelas costas. Quando o texto aqui vai dizer, no versículo 8, com ele falo face a face, claramente, não por enigmas, e ele vê a minha forma. A gente tem essa mesma palavra no hebraico, em Jó, no capítulo 4, no versículo 16. Olha o que diz esse texto de Jó. Jó 4, 16. Abra sua Bíblia, a gente está na igreja para ler a Bíblia mesmo. Dê glória a Deus por isso. Tem igreja aí que nem abrem mais a Bíblia no púlpito, só cantam. Olha o capítulo 4, no versículo 16. A gente vê aqui a fala de Elifas. Vamos ler do versículo 13, que fica mais claro para a igreja. Ele diz assim: em meio a sonhos perturbadores da noite, quando cai em sono profundo sobre os homens, temor e tremor se apoderam de mim, e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito roçou o meu rosto, e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Olha isso. Olha o 16. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos. Eu ouvi uma voz suave que dizia: poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e os acusa, quanto mais nos que moram em casas de barro. Olha, a palavrinha aqui é justamente isso, vê a forma. Só que não é a forma de Deus exatamente, é o vulto. É o que Elifas diz aqui. Ele parou, mas não pude ver, no versículo 16. Eu não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos. Ele não está vendo uma forma clara aqui. Nós sabemos que no Antigo Testamento havia aquilo que a gente chama na teologia de epifania. Abraão viu uma epifania. Deus, de alguma forma, em corpo se mostrando para Abraão. Deus falava com Moisés de uma forma assim. Não vê a face dele de forma total e plena, mas de uma forma que não dá para se identificar. Mas era diferente como ele se revelava aos outros profetas. Moisés tinha isso aqui muito claro para ele. E nós vamos ver depois, os discípulos viram a face de Deus em Cristo, o que é muito maior. Aí Deus disse: por que não temeram criticar meu servo Moisés? Irmãos, vocês lembram por que Davi não quis matar Saul? Vocês lembram disso? Saul era mau. Saul queria matar Davi. Mas Davi diz: olha, eu não tocarei no ungido do Senhor. O ungido do Senhor deixa que Deus mata, mas eu não mato o ungido do Senhor. Tanto é que o homem, Saul se suicidou, vocês sabem, né? Mas o homem quis levar a glória para si, chegou para Davi e disse: eu matei Saul para ganhar glória. O que Davi disse? Matem esse homem.
porque ele tocou no ungido do Senhor. Ele queria glória e veio desgraça. Ele queria ganhar fama onde ele não tinha fama. Ele levou desgraça. Nós devemos levar esse princípio. No Novo Testamento a coisa amplifica. Por quê? Você não pode falar nem do seu irmãozinho da direita. No Novo Testamento Jesus diz: aquele que diz ao seu irmão e o chama de louco, será réu do fogo do inferno. Não é só a Moisés, não. A qualquer um desses pequeninos. Põe a mão na boca, não somente para não blasfemar contra Deus, mas também para não maldizer o seu irmão. É isso no Novo Testamento. Não fale contra seu irmão. Não fale contra os servos do Senhor. Não levante um dedo contra as mulheres de Deus. Não levante um dedo contra os homens de Deus. Deixa eles com Deus. Com isso eu não estou dizendo que pecado tem que ser tolerado. Não é disso que eu estou dizendo. Não estou falando que você não pode chamar seu irmão em amor e dizer você está errado. Na quarta-feira eu falei sobre disciplina bíblica na igreja. O que eu estou dizendo, olha, se não for algo ao seu alcance ou do seu alcance, não toca, não fala, deixa com Deus. Nós devemos temer falar mal dos nossos irmãos. Mas aqui eles não temeram falar de Moisés. Olha o que vai acontecer em Israel no versículo 9. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra, e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Irmãos, é possível alguém ficar doente porque cometeu um grande pecado. Isso está na Bíblia. Não estou dizendo que crente não fica doente ou que toda doença é porque cometeu pecado. Mas eu estou falando que tem pecados tão específicos que adoecem. Miriam está doente porque pecou. Provavelmente foi ela que suscitou todo esse burburinho em Israel, envolvendo Arão, que foi com ela participante. Ela ficou enferma por causa do seu grande pecado. No Novo Testamento a gente tem um exemplo de Elifas, o mago. Eu não vou abrir porque eu não tenho tempo. Paulo querendo pregar o evangelho para o procônsul. A Bíblia fala que o procônsul era um homem culto. Mas Elifas, o mago, cheio do espírito do engano, não deixava aquele homem crer. Paulo tentando pregar o evangelho e Elifas distorcendo o evangelho para o procônsul. Paulo vira para Elifas e diz assim: ó servo do diabo, você está dominado pelo engano. Por tudo isso, ficarás cego. A Bíblia diz que na hora os olhos de Elifas ficaram brancos e ele ficou cego, por causa do pecado dele. Cuidado onde vocês se enfiam. Cuidado com o tipo de coisa que vocês se envolvem. Tem coisa que Deus já mandou largar e vocês não largam. Tem coisa que já está clara que é pecado e é grande pecado. E tem gente dormindo em paz com isso. Não temem o Senhor. O texto que fala sobre a ceia, Paulo fala: alguns de vocês estão doentes e outros já até morrem, porque comem a ceia sem discernir o corpo, sem a reverência. Deus continua no meio do arraial, ouvindo e vendo tudo. Que haja temor no meio da igreja. O nosso Deus é um Deus de amor. Nós sabemos disso. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de justiça também. Eu vi agora a questão envolvendo a Xuxa. A Xuxa pedindo para atualizar a Bíblia, para alguém reescrever a Bíblia. E eu vi um pastor numa live conversando com ela e distorcendo a Bíblia toda, dizendo: Xuxa, Deus é amor, Deus tolera isso, Deus ama todo e aceita todo mundo da forma como vive, e o que pratica não importa, Deus não está preocupado com isso. E a Xuxa começa com os olhos cheios de lágrimas. Ela diz assim: a Bíblia na sua boca é leve. E tu vê o pastor com um sorriso. Estão distorcendo a verdade. Tem gente adoecendo e morrendo por causa de pecado. Não confessa o pecado. Davi diz: enquanto eu não confessava o meu pecado, os meus ossos doíam. Até que ele confessou o pecado diante de Deus. Irmãos,
Às vezes eu não estou vendo, ninguém da igreja está vendo, ninguém sabe. Já tem 5 anos, 6 anos, 10 anos no pecado e ninguém sabe. Deus está vendo. E hoje Ele está dizendo, abandona isso. A Escritura diz, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem crente bom e fiel morrendo por causa da pornografia do celular. Afundando, a gente precisa falar sobre isso. Não clica nisso. Para com isso. Uma vez eu acompanhei um rapaz, um bom homem, que quando ficou um tempo sem clicar, ele apareceu na minha frente com as mãos tremendo. Parecia que era usuário de cocaína, mas era usuário de pornografia. Abstinência disso. Graças a Deus ele lutou e abandonou esse pecado. Hoje é casado, tem filho. E me chamou há pouco tempo dizendo, olha, eu cliquei só mais uma vez depois de anos. Mas eu nunca mais quero clicar. Envergonhei minha esposa, envergonhei minhas filhas. Mas está lutando e não clicou mais. Saibam disso, Deus está ouvindo tudo que é dito no arraial. E Ele está vendo tudo o que acontece no arraial. Não brinca com isso, irmãos. Pecado continua sendo pecado no século 21. Eles vão querer tirar isso da gente. A mídia sem parar vai entrar na sua casa dia após dia, fazendo o pecado se tornar aceitável. Os pastores vão fazer a mesma coisa, estamos nos fins dos tempos. Aquilo que era um grande pecado, agora será uma grande tolerância no meio da igreja. A igreja não pode recuar, porque Deus está vendo. Eu quero que hoje você saia daqui inquieto, disposto e disposta a abandonar aquilo que você precisa abandonar. A melhor coisa que tem é dormir em paz com Deus. Eu lembro do salmista dizendo, Senhor, perdoa-me e livra-me daqueles pecados que eu nem sei que cometo. Isso é um homem de Deus. Preocupado com a vida dele com Deus. Eu lembro quando Deus foi a Ezequias, na pessoa do profeta Isaías, dizendo, põe a tua casa em ordem, Ezequias, porque você vai morrer. Ezequias caiu prostrado, se arrependeu, gemeu diante de Deus. Isaías voltou e disse, Ezequias, Deus ouviu o seu clamor. Ele vai te dar mais 15 anos de vida, Ezequias. Mas antes Deus tinha dito, põe a sua casa em ordem. É o que a gente vê isso acontecendo. É porque eles estavam indo para a malignidade, irmãos. Parece uma bobeira, porque o texto é muito curto, não dá para falar tudo que Miriam sentiu. Algo maligno estava tomando o coração dela. Algo maligno estava tomando o coração de Arão. A gente vê em Gênesis 3 a serpente enganando Eva e enganando Adão. Os nossos olhos não percebem a serpente nos enganando. Mas eu vejo na Bíblia, ano novo, no Antigo e no Novo Testamento, homens e mulheres agindo como a serpente para enganar outros. Parece a serpente usando homens e mulheres para a gente abandonar os princípios. Temamos a Deus, irmãos, porque Deus realmente se ira. Eu sei que a Bíblia fala que Ele é muito paciente. Ele tem sido contigo assim, paciente. E a boa notícia é, Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Pastor, estou encrencado então. Tá não. Quebranta o seu coração. Seja sincero com Deus. Diga a Ele, eu não consigo, Senhor. Eu já tentei e não estou conseguindo. Mas eu peço a Ti, me dá um coração que se derreta em Tua presença, porque eu quero parar. O problema é quando tem crente que nem querer parar quer. É perigo, porque foi contra Israel que Deus falou. Esse povo é ímpio. O texto vai continuar. Arão se volta para Moisés no versículo 11. Arão voltou-se para Miriam, no versículo 10. Viu que ela estava com lepra e disse a Moisés, por favor, meu senhor, olha como mudou o diálogo. Agora não está se achando mais maior. Não está achando mais sem ir. Confundi tudo. Ele não está mais se achando maior do que Moisés. Agora ficou, porque está filmando. Pastor, errar português não pode não.
Só às vezes. Agora ele chama Moisés de quê? De meu Senhor. É assim que tem que ser. Eu peço a Deus humildade para falar com aqueles que são maiores do que eu, e eu sei que são. Que já caminham na fé há mais tempo do que eu. Que são pastores com as cães brancas. Que têm mais experiência com Deus do que eu. Ou que seja da minha idade, mas é mais espiritual que eu. Eu preciso me colocar com humildade diante deles. Deus exalta os humildes e abate os soberbos. Agora Arão está humilde e ele diz: por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Versículo 12. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe, com a metade do corpo destruído. A experiência que ele deve ter tido com isso deve ter sido única e marcou ele. Dependendo do tempo que o bebê sai de uma mulher, ele não está totalmente formado ainda. Parece que Miriam ficou de alguma forma deformada. Ele diz: não permita que ela fique assim. Nós vamos encontrar na pessoa de Moisés agora um líder que não tem sangue na boca. Ele não quer a morte daqueles que falam mal dele. Ele não quer disciplinar todo mundo o tempo todo. Moisés não é assim. Mas Moisés é dominado pela mansidão. Ele é dominado pela humildade. Olha o que ele vai fazer. Versículo 13. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. Os humildes conseguem interceder por aqueles que lhes causaram mal. O humilde consegue amar e orar por aqueles que fizeram mal contra eles. Só os humildes podem fazer isso. Eis aqui um homem de Deus. Um servo do diabo está sempre cheio de ódio, querendo matar, querendo punir. As canções que ele faz são canções de morte. Moisés não é assim, irmãos. Se alguém lhe disser: olha, no Antigo Testamento eles são maus, ô povo doido que gosta de matar, mostra isso aqui. Moisés não era assim, não. Olhe para isso aqui e imite. Não imite Miriam nem Arão, imite Moisés. Ele clama a Deus: ó, por misericórdia, Deus, concede-lhe cura. E é o que eu tenho dito em nossa igreja. Que se levantem o quê? Intercessores na nossa igreja. Uma igreja sem intercessora, sem intercessores, não fica de pé. Cadê aqueles que oram pelo pastor? Cadê aqueles que oram pela igreja? Cadê aqueles que veem algumas coisas erradas acontecendo e ao invés de orar, vai falar com malignidade? Cadê aqueles que dobram o joelho e dizem assim: não deixa, Senhor, tua casa ruir. Cuida da PIB do parque. Sustenta os líderes. Não sou eu o líder, não. Até queria, mas é fulano. Que seja fulana honrada até o fim. Até o tempo de Deus tirar. Não quero o cargo nem dele nem dela. Abençoa, Senhor Deus. Sustenta. Deus está vendo você orar assim. Moisés pede a cura de Miriam. Olha o versículo 14. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada há 7 dias? Isso era algo na cultura, acontecia. Quando o pai cuspia no rosto de alguém, ou uma esposa cuspia no rosto de um marido, era um sinal de humilhação. Nós sabemos que na Bíblia era assim que funcionava para que a geração não acabasse. Se o marido de uma mulher morresse, o irmão dele deveria assumir ela e dar prosseguimento à geração do irmão que faleceu. Quando esse homem não queria assumir a mulher do irmão que faleceu, tiravam um chinelo dele, vamos dizer assim, para a igreja saber, e lhe cuspia no rosto, para que todos saibam que ele era um homem descalço, envergonhado. É o que Deus está dizendo. Se ela recebesse uma cuspida por algo que ela fez, não estaria 7 dias envergonhada ou afastada? Aí Deus dá a sentença: que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. O leproso também ficava 7 dias, até constatar a cura. O sacerdote ia lá, analisava, ele está curado, ele pode voltar para o arraial. Miriam já estava curada,
mas ela vai fazer todo o processo. Você que acha que essas coisas aqui causam afastamento, eu digo não. Para aqueles que são verdadeiros, que têm um coração de Deus, essa disciplina aqui traz mais temor. Ela vai voltar para o arraial melhor. Só no coração dos ímpios é que a disciplina causa afastamento. Se ela for justa, tá? Só nos ímpios, no arraial de Deus não. Ela é disciplinada, ela é colocada de lado 7 dias no arraial. Mas olha a união que surgiu no povo no versículo 15. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu, enquanto ela não foi trazida de volta. Todo mundo esperando Miriam. A gente não sai até ela voltar para o seu posto. Durou 7 dias. Último versículo da noite. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Irmãos, nós aprendemos algumas lições aqui. Mesmo sabendo o que houve com Miriam, o povo se rebela no capítulo 14. Eles viram Miriam ficando leprosa. Lembra que eu preguei semana passada no capítulo 14? O povo se volta contra Deus, se volta contra Moisés, querem apedrejar Josué, querem apedrejar Caleb. O povo não aprendeu com o que viu. A gente precisa aprender com aquilo que a gente vê. A gente tem que observar e ver, olha só, não cometerei esse mal. O povo não aprende não. Esse povo, Deus chama ele de um povo obstinado. Você sabe o que é uma pessoa obstinada? O obstinado não se arrepende. O obstinado não pede perdão de coração. O obstinado dificilmente vai dizer, me desculpa. O obstinado dificilmente vai dizer, eu errei. A causa do problema dessa casa sou eu. A causa do problema daqui sou eu. Eu não vou embora não. Eu vou consertar onde eu errei. O obstinado, ele não se arrepende. O povo, mesmo vendo tudo isso, vai pecar no capítulo 14. Que a gente não faça isso. A mansidão e a humildade devem dominar o meu coração e o seu coração também essa noite. Algumas outras coisas aqui. A Bíblia fala que Moisés era fiel à casa do Senhor nesse texto. E Hebreus 3 vai dizer que Jesus era o filho do dono da casa. Ele é superior a Moisés, irmãos. Lembre-se disso. Moisés era grande em Israel. Mas nós somos cristãos, né? Jesus para nós é Deus verdadeiro. Você tem que vir à igreja cristã para adorar Jesus. Mesmo Moisés estando numa posição elevada, ele era uma poeira diante de Cristo. Jesus disse assim: nascido de mulher, não houve ninguém maior que João Batista. O que ele está querendo dizer? Nem Moisés foi maior do que João. Lendo o Evangelho de João, a gente vê que João Batista não fez nenhum milagre. Ninguém nunca viu João colocar a mão sobre alguém e esse alguém ficar curado. Moisés abriu o mar. Moisés orou, Miriam sarou. João não. Mas Jesus fala, maior do que João não houve. Porque João preparou o caminho de Cristo. E a Bíblia fala, e tudo que João falava de Jesus era verdadeiro. Mas João diz sobre Jesus. Olha agora, Jesus testifica de João. Agora João vai falar sobre Jesus. Está vendo ele? No meio de vocês há um que eu não sou digno de desatar as sandálias. Se estar diante de Moisés já é bom, imagine estar diante de Cristo. João não era digno de abaixar e desatar as sandálias dele. Nós cristãos cremos de toda a nossa alma. Não é mais Moisés que está no arraial. Deus desceu no arraial, habitou entre nós. Os apóstolos viram a sua glória e a igreja testifica da sua glória no mundo todo. Adorado na igreja não é Moisés, nem Maomé, nem nada. Adorado na igreja é Jesus Cristo. Como Tomé disse, Deus meu e Senhor meu. É o Deus da nossa vida. Eu quero terminar
Porque Moisés diz o seguinte, Deus fala, Moisés, fala comigo face a face. Eu já mostrei o que isso significa para vocês. Mas eu quero que vocês leiam um texto comigo, do que o apóstolo João falou sobre Jesus. 1 João capítulo 1. Nós encerramos a mensagem da noite aqui. Para mim é um dos textos mais lindos da Sagrada Escritura. Vocês sabem que eu amo João 1, mas aqui nós estamos em 1 João 1. É diferente. Olha o que João fala de Jesus. Ele diz assim: o que era desde o princípio. Fiquem atentos a essa leitura. O que era desde quando? O princípio. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, olha agora, e as nossas mãos apalparam. Não foi um vulto, não foi o Espírito que fez João se arrepiar. Ele apalpou o Senhor da glória. O Senhor da glória andou nas ruas de Jerusalém. João viu a sua glória, ele diz, e as minhas mãos apalparam, tocaram nele. Isto proclamamos, o texto continua, a respeito da palavra da vida. Olha que texto lindo. A vida se manifestou, não em vulto. Ela veio ao mundo de forma real e clara. A vida se manifesta no mundo de morte, onde tem gente morrendo o tempo todo. De 2 meses para cá eu fiz 5 sepultamentos. Um eu não fiz, mas participei. É um mundo de morte onde as pessoas estão morrendo. A vida invadiu o mundo de morte e fez a morte recuar. A vida é a solução para um mundo que morre. E João fala, a vida se manifestou. Nós a vimos. Como que se vê a vida? O que é a vida? Perguntaram para o filósofo uma vez, e o filósofo não soube responder. Qualquer cristão que esteja vindo na escola dominical sabe dizer, o que é a vida? A vida é uma pessoa. E o nome dela é Jesus Cristo, a vida. A morte não conteve a vida. A vida vence a morte na casa da morte. Qual é a casa da morte? O sepulcro. A vida vence a morte na sepultura, no lugar onde a morte reina. E é de lá que a vida brada e sai. Quando Maria entrou, ela viu um anjo sentado na cabeceira e o outro onde fica aos pés e dizendo, por que procura entre os mortos aquele que vive, mulher? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. João diz, a vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Aprendemos muitas lições no livro de Números aqui. Muitas. Semana passada e hoje. Mas a maior lição, se falar mal de Moisés, já deu o que deu. Quanto mais os abusados que estão falando contra o Espírito de Cristo. Tema antes de falar. Muitas pessoas começaram bem, se batizaram, se desviaram e se tornaram inimigas do Cristo que uma vez professou. Jesus disse em Mateus 12, aqueles que blasfemam contra o Filho têm perdão. Aqueles que blasfemam contra o Pai têm perdão. Mas quem blasfema contra o meu Espírito, que é o Espírito Santo, não tem perdão. Se falar mal de Moisés já deu o que deu. Quanto mais falar mal e se tornar inimigo do Espírito de Cristo. Feche a boca. O Espírito de Cristo está aqui para nos ajudar. É o maior tesouro da igreja. Amemos e proclamemos essa verdade de Deus. Recebam vida através da mensagem. Que no meio de nós não exista nenhum profano como Esaú e nenhum invejoso como Miriam e Arão. Que daqui saiam pessoas maduras, intercessoras, pessoas de oração, precisam se levantar na PIB do parque. É tempo de orar, é tempo de interceder.
A nossa igreja é a igreja da palavra e também da oração. Vamos interceder e clamar por nós mesmos, pela nossa nação, pelos que se afastaram e por aqueles que estão leprosos como Miriam, mas estão leprosos na alma. Vamos rogar a Deus para que venha a cura e que Miriam volte para o arraial. Coloque-se de pé. Em uma só voz nós vamos se levantar. Nós vamos nos levantar como intercessores agora. Curve sua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, Tu és o nosso Pai, Senhor. A Tua igreja está diante da Tua presença com reverência, com temor, com amor, ó Deus, na Tua presença. Nós pedimos agora no nome de Jesus, Pai. Não deixe a gente se desviar dos Teus caminhos. Não deixe a gente cobiçar o que é do outro. Não deixe a gente murmurar contra Ti. Que a blasfêmia, Senhor, a blasfêmia, ó Deus, não tome lugar em nossos lábios. Que não haja ninguém como Miriam aqui, Senhor. Que a gente venha honrar os Teus servos. Que a humildade domine os nossos corações. Que a mansidão seja a nossa marca, Senhor. Que a gente não grite um com o outro. Que a gente não brigue um com o outro, Senhor. Mas que Seu amor seja proclamado com a nossa comunhão, Senhor Deus. E através da nossa comunhão, Senhor. Que a gente não apedreje o irmão, mas que a gente interceda pelo irmão. Levante intercessores em nossa igreja. Levante intercessoras em nossa igreja. Que rogue por Miriam, Senhor. Que rogue por aqueles que estão sendo tomados por malignidade, Senhor Deus. Que a gente não venha pedir a morte de Miriam, mas que a gente venha dizer, por Tua misericórdia, sare Miriam, Senhor Deus. Traga Miriam de volta para o arraial, Senhor. E nós oramos que não sejamos como Arão, Senhor Deus. Nos livre disso. Eu oro para que a gente seja servo fiel Teu. Apenas servo, Senhor. Porque nós sabemos que os primeiros serão os últimos. Os últimos serão os primeiros. Aquele que quer ser exaltado, que sirva. Que a gente aprenda contigo, Senhor. Eu tenho mais um pedido. Que aqueles que estão aqui hoje amem mais Jesus hoje do que ontem. Que eles amem estar no arraial. Que eles amem estar em Tua casa, Senhor. E que eles venham aqui inteiros, Senhor, para Te adorar e glorificar o Teu santo nome. Ouça esse clamor, Pai. Eu sei que tem pessoas que precisam de um toque especial Seu essa noite. O Senhor ouviu o que foi dito. Ainda que às escondidas, o Senhor ouviu o que foi dito. O Senhor ouviu o que pessoas aqui falaram, ó Deus. Mas perdoe, Senhor. O Senhor viu o que foi feito, porque o Senhor passeia na igreja e no arraial. Mas pedimos, ó Deus, perdoe tal homem. Perdoe o que saiu dos lábios, Senhor. Perdoe o que as nossas mãos fizeram, Senhor. Nos perdoe. Que haja quebrantamento em nosso meio. A gente não quer ser mais o mesmo. Que haja um arrependimento verdadeiro nos corações dos crentes, Senhor. Que comece por mim. Que comece por nós da PIB do Parque. Que haja um arrependimento verdadeiro. Que a gente saia daqui e viva como crente, Senhor Deus. Que a gente dê testemunho dentro de casa, fora de casa, na igreja, no trabalho, onde pisar, Senhor.
Se tem alguém aqui precisando abandonar algum pecado, que tenha força do Espírito agora, abandone hoje. Rogamos a Ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Sabemos que o Teu juízo virá, Senhor Deus, mas nós nos agarramos na vida que é Jesus Cristo. Nós nos banhamos no sangue dele para perdão de pecado, Senhor. Não existe, Senhor Deus, um pecado que não possa ser perdoado se houver arrependimento. Dê força ao Teu povo. Eu rogo como intercessor agora, Senhor. Perdoe Teu povo. Perdoe os meus pecados. Perdoe os pecados dos meus irmãos. Em nome do nosso Senhor e do nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém.